Bom, então, pessoal, vamos resolver mais um exercício sobre ressonância. Vai ser o exercício 62 do Hartley. Esse que eu tenho a 10ª edição, do volume 2, né? Então, vamos lá, vamos para o exercício. Eu tenho 9 pêndulos pendurados numa viga horizontal, certo? 9 pêndulos. E essa viga horizontal ela começa a se movimentar, tá? Então, o comprimento dos pêndulos é 10 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, assim por diante. São 9 pêndulos. Essa viga ela começa a fazer um movimento horizontal, para a direita e para a esquerda, num intervalo de 2 radianos por segundo até 4 radianos por segundo. Então a pergunta é, quais são os pêndulos que vão oscilar mais fortemente nessa oscilação da viga, né? Então imagina que essa viga ela começa a se movimentar e alguns dos pêndulos podem entrar em ressonância dentro desse intervalo de frequência angular. Então vamos descobrir como é que a gente calcula esses valores, né? Então temos aqui as notas de aula. Eu fiz um desenho então dessa viga horizontal. Ela está recebendo uma força externa. Então seria uma força externa para a direita e para a esquerda, dentro desse intervalo de frequências angulares, tá? De 2 a 4 radianos por segundo. E eu coloquei aqui o comprimento dos pêndulos. Comprimento dos 9 pêndulos. Vamos supor então que esses pêndulos eles não vão bater um com o outro e não vai haver troca também de energia entre eles, tá? Por mais que eles estejam no mesmo, exatamente ligados a uma mesma barra, vamos dizer que eles estão isolados um em relação ao outro. A única forma de transferência de energia é através dessa barra horizontal para cada um desses pêndulos isoladamente. Então, como é que a gente calcula a frequência angular de um pêndulo? Então, a gente pega a relação matemática aqui, frequência angular igual a raiz de G dividido por L. Então, veja que para um pêndulo, a massa não importa, né? A frequência vai ser independente da massa, o período vai ser independente da massa. Ela só vai dependendo, então, do comprimento do pêndulo, que é exatamente o que está aqui, certo? Dessa maneira. Então, como é que a gente vai calcular isso? Eu tenho aqui, no caso, o comprimento aqui do fio igual a G dividido por ômega 2. Simplesmente inverti essa relação aqui. Então vamos substituir os valores que a gente tem de frequência. Então, substituindo os valores de frequência que a gente tem, vamos tentar ver mais ou menos quais são os pêndulos que vão entrar em ressonância nesse caso, né? Então, para uma frequência de 2 radianos por segundo, fazendo a conta então aqui, ó, o comprimento é igual a 9,8, né, que é a gravidade, dividido por 2 ao quadrado, tá? A frequência angular ao quadrado. Então, tem um comprimento de 2,45. Ou seja, se eu tiver um pêndulo nesse comprimento e a frequência for exatamente 2 radianos por segundo, ele vai entrar em ressonância e aí vai oscilar fortemente. Essa é a ideia. Se a gente olhar aqui, nenhum está dentro desse valor. O mais próximo é 2,8. Vamos ver se 2,8 vai ser um dos casos, né? Vamos pegar outra frequência angular. Outra frequência angular é exatamente 4 radianos por segundo. Faço outra vez a conta. Comprimento igual a gravidade, força da gravidade, dividido por 4 ao quadrado, ou seja, 4 radianos por segundo. E tem o valor de 0,61. Então veja que é esse intervalo de comprimento dos pêndulos que vai fazer com que a frequência seja ou seja, a frequência externa seja igual ou muito próxima da frequência angular natural dos pêndulos. A frequência angular natural dos pêndulos, exatamente. Então veja, 2,45 estaria aqui, 2,45 e 0,61. 0,61. Então veja que os pêndulos que vão fortemente oscilar dentro dessa frequência é exatamente 80 centímetros, tá? Que é maior que 61 centímetros, e 1,2 metros, que é menor que 2,45. Veja que 2,8 já passou um pouco. Ele vai oscilar, com certeza, mas ele não vai oscilar fortemente, ele não vai entrar em ressonância como esses dois, porque perceba que o intervalo dessa força é entre 2 e 4, então ele vai variando. 2, 2,1, 2,2, 2,3, até chegar ao valor de 4 radianos por segundo. Tá? Então os pêndulos que vão oscilar mais fortemente só são simplesmente esses dois aqui. Então o que eu coloquei aqui, 80 centímetros e 1,2 metros. Beleza? Então essa é a resolução do exercício 62 sobre ressonância. É isso aí, pessoal.